Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edson, Assembleia de Deus, Ferraz de Vasconcelos. Assembleia de Deus brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Curta nosso canal, divulgue nossos vídeos. Para a gente conversar, né? Para a gente conversar. Só uma conversação. Ok? Divulgue seus amigos aí nas redes sociais. Eu vou retomar um tema aqui, porque eu postei já 2 vídeos falando de Miguel e Jesus, e um ouvinte se manifestou, e pelo que ele escreveu, ele crê que Miguel e Jesus são os mesmos personagens, né? Eu vou deixar uma coisa bem clara: eu não quero mudar o jeito de ninguém crer, cada um crê como quiser, do jeito que quiser. Estamos num país livre, ok? Jamais, não tem pretensão nenhuma de mudar o modo de crer das pessoas. A minha pretensão, esta é mesmo a minha pretensão, é dialogar com os textos bíblicos. E biblicamente falando, Miguel é um personagem, uma criatura, um ser criado, um anjo chamado de arcanjo, e Jesus dispensa apresentações, certo? É Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na oração sacerdotal ele fala assim: restaura-me com a glória que eu tinha antes. Glória de quê? De príncipe, de um dos primeiros príncipes, de um arcanjo, de alguém que leva mensagem. Glória, como está bem claro em João Evangelho, capítulo 1, verso 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas vamos lá. O jovem disse que um dos primeiros príncipes não faz referência a arcanjo, então Miguel não é aquele Miguel lá, talvez seria outro, mas enfim, né? Em Judas só tem um capítulo, verso 9, está escrito assim: contudo, o arcanjo Miguel, mas está escrito aqui, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, ou seja, xingar, ofender, seu Satanás, seu coisa ruim, o bicho não, como se faz hoje, né? A gente vê muito isso, fica colocando outros nomes em Satanás. Aqui fica muito claro que Miguel não, olha aqui, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir, a falar, a xingar, a ofender, né, um juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreende. Ele repreendeu Satanás em nome do Senhor. Obviamente, essa situação se deu no Antigo Testamento, né? Ali no período da morte de Moisés. Jesus ainda não havia se manifestado, e quem repreende em nome de Jesus somos nós, porque a ordem foi dada no final dos evangelhos: em meu nome expulsarão demônios, etc. e tal. Mas vamos lá, irmãos. Como eu disse, a gente quer dialogar, né, com os textos bíblicos. Então aí isso dá-se o nome de hermenêutica bíblica. Obviamente a gente não pode, né, ser alienado e desconsiderar as descobertas arqueológicas, o problema linguístico, né, entre outras circunstâncias, né, a comparação dos textos, né. Eu não sou literalista, não sou literalista, mas a gente parte do que está escrito para buscar uma interpretação com a intenção harmoniosa, ou seja, um texto não pode contradizer outro texto. E tem 4 pressupostos que eu, pastor Edson, levo em consideração. Primeiro, a interpretação bíblica tem que ser coerente no sentido que tem que ser uma mensagem sem contradição. Eu não posso colocar um texto contra um outro texto. Por exemplo, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado, com a medida que medir, vos medirão também. Mas tem um texto que diz lá: filhinhos, examinar os espíritos,
para ver 1 João, se eu não me engano, capítulo 4, a primeira carta de João. Não julguei, está lá no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, 6, 7, e o examinar os Espíritos está em 1 João, a primeira carta, capítulo 4. Examinar os Espíritos é ver o que está sendo dito. Por exemplo, vocês podem e devem, têm obrigação de verificar o que eu estou dizendo, porque não posso colocar um texto contra outro texto. Julgar a pessoa é uma coisa, se aí não tem salvação, nós não podemos dizer isso, mas analisar o que está sendo dito, eu devo fazer isso. Nós cristãos devemos fazer isso. Então essa é a primeira condição, o primeiro pressuposto. A interpretação bíblica tem que ser coerente. O segundo, ela tem que ser acessível. O que é isso? Deve estar ao alcance de todo homem. A mensagem bíblica, eu já disse isso aqui em outras ocasiões, ela não é esotérica. Eu, pastor Edson, sou pastor, não sou guru, e eu não posso ter um comportamento gurusístico, nem sei se existe essa palavra, ou seja, só eu recebo a revelação. Aí eu não seria um pastor, eu seria um guru gnóstico, né? A gnose desceria sobre mim, aí eu tenho a revelação para passar para os membros da minha igreja. Não é assim. Ela é acessível a todos. Deus desce e derrama a sua glória, a sua bênção, a sua revelação a todos. Esse é o segundo. A terceira, ela tem que ser harmoniosa. Como assim? A Bíblia não é uma coxa de retalhos que a gente vai emendando ou vai descosturando, muito pelo contrário. Mais ou menos parecido com a primeira da questão da coerência, não pode ser incongruente. Eu não posso colocar os textos dizendo que o texto não diz, por exemplo. Dizer o que o texto não diz. Eu tenho que. Gênesis e Apocalipse tem que estar em perfeita sincronia e harmonia. Pode não estar em perspectiva histórica, mas profética, certo? E a última e quarta é verdadeira. Verdade, não a minha verdade ou uma verdade particular, mas a verdade do texto bíblico. E é isso que nós estamos agora dizendo. Jesus não pode ser Miguel. O próprio texto, aqui de verso 9 de Judas, deixa claro que que Miguel é um arcanjo. É o mesmo Miguel lá de Daniel capítulo 10. Miguel, um dos primeiros príncipes. Olha aí, olha o Miguel aí de novo. Arcanjo. É o mesmo que aparece em Josué 5,14. Eu sou o príncipe do exército de Javé, ou exército do Senhor. Sem problema. Percebe a harmonia, a congruência, a verossimilância, como as coisas estão harmoniosamente interligadas. Qual é a autoridade? Para a gente encerrar, está ficando muito longo. Qual é a autoridade de Miguel? O nome do Senhor. O nome do Senhor. Miguel tem essa autoridade, como os outros anjos também, e como eu e você, enquanto crentes, também temos hoje a autoridade no nome de Jesus. Lá em Zacarias 3,2 não diz o nome do anjo, mas diz que o sumo sacerdote Josué estava parado, de um lado um anjo, do outro lado Satanás, viu o pombo, e o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Percebe? Então só os anjos, o arcanjo, eu e você, meus irmãos, só temos autoridade porque Deus coloca essa autoridade sobre nós. No capítulo 1, ali nos primeiros versículos de Hebreus, está muito claro que Jesus é superior aos anjos. Todos os anjos, inclusive os arcanjos, adoram a Jesus. Por mais simpático e poderoso que seja Miguel, ele é uma criatura. Por mais simpático e poderoso que ele seja, ele é uma criatura. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o verso 3 de Hebreus que diz. Está escrito que ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pelas suas mãos. Miguel é um arcanjo. Jesus é Deus. Fique com a paz do Senhor e até a próxima. Curta, comente e fique com Deus. Até a próxima.